A gente recebe um convidado. O assunto: um artigo de uma importante revista de medicina americana apontou que a obesidade é um fator importante de agravamento da Covid-19 e que pode aumentar em até 4 vezes o risco de morte, principalmente em homens e pessoas com menos de 60 anos. Sobre o assunto, então, a gente conversa com o endocrinologista, especialista em obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, Dr. Márcio Mancini. Bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, bem-vindo. Bom dia, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Prazer todo nosso, valeu. Doutor, qual é a relação então exata sobre estar acima do peso e não conseguir se recuperar tão bem, pelo menos, do coronavírus? Então, Adriana, trabalhando no Hospital das Clínicas e tendo contato com os colegas que estavam atendendo na linha de frente, no covidário, os pacientes, tanto na enfermaria como na unidade de terapia intensiva, era notório que os pacientes com excesso de peso e obesidade tinham quadros mais graves e a frequência de internação desses pacientes é maior. Muitas vezes isso é subestimado porque não é comum o médico colocar o código de doença de obesidade no resumo de alta ou mesmo na declaração de óbito do paciente. Ele coloca se o paciente tem diabetes, se ele tem um problema de coração, se ele tem alguma outra doença crônica, mas frequentemente a obesidade é negligenciada. E nós vemos que, às vezes, a mídia divulga que uma pessoa faleceu, não tinha fatores de risco, mas a gente vê até pela foto que a pessoa apresentava um excesso de peso marcante. O fato é que já estudos publicados a partir do mês de maio da Universidade de Lille, da Universidade de Nova York, e agora esse estudo da Califórnia, mostram que o risco de quadros mais graves e de morte por Covid-19, ele é, segundo a própria conclusão do artigo, a obesidade exerce um papel profundo no risco de morte por Covid-19. É um perigo para ficar bem atento mesmo a mais essa, então, doença, que pode ser considerada, né, a obesidade, para os riscos de dificuldade de recuperação e até mesmo morte depois da infecção pela Covid-19. O senhor poderia dar algum detalhe de por que exatamente? Seria a camada de gordura, os problemas demais que a obesidade acaba desenvolvendo, como, por exemplo, no coração, cardíacos? E por que homens obesos, especificamente, têm essa dificuldade maior na recuperação? E também a idade, segundo os estudos, abaixo de 60 anos, doutor? Então, é curioso que para a maioria das doenças crônicas, diabetes, problemas de coração, o risco aumenta em pessoas com mais idade. Sim. E até classicamente o risco de quadros mais graves de Covid-19, todo mundo sabe que os idosos têm que tomar bastante cuidado, mas no caso da obesidade, o risco aumenta nas pessoas mais jovens. Por que a obesidade levaria a esse aumento do risco? Existem vários fatores. O primeiro é que a própria obesidade, ela leva a uma ventilação pior das bases do pulmão. A obesidade, ela leva a uma inflamação subclínica do organismo. Não é aquela inflamação dolorosa de quando a pessoa tem uma amidalite, uma apendicite que tem dor, mas o corpo da pessoa que tem excesso de peso tem uma inflamação, principalmente quando esse excesso de peso ele está na região do abdômen. E aí eu já entro na tua outra pergunta, é mais comum no homem esse excesso de peso abdominal, a famosa barriga de chope, barriga de cerveja, que é popularmente chamada como se fosse uma coisa inocente, ela é
mais perigosa do que aquela gordura mais feminina que acontece mais nos quadris, nas coxas. Na obesidade tem um aumento do risco de coagulação, de um aumento da coagulação de formação de trombos, e a gente sabe que no quadro da Covid-19 também existe um excesso de coagulação. Então tem vários fatores que levam a um risco maior na obesidade. E um deles é muito fácil de entender, é mais difícil num paciente com um quadro mais grave, mobilizar esse paciente no leito se ele tem um peso muito aumentado. Verdade. A própria intubação de um paciente com obesidade, ela é mais difícil. Alguns aparelhos de tomografia têm limites de peso, que às vezes é 125, 130 quilos, passou daquele peso, não dá para fazer o exame. Então vai desde a questão física, até de mobiliário do hospital, até essa questão interna que a obesidade traz de aumento do risco, que não é só a questão de subir na balança e ter aquele peso. Tem muita coisa por dentro do corpo acontecendo e que não aparece e torna o quadro mais grave. Não é só questão estética, né? São muitos detalhes graves aí que passam às vezes despercebidos, né? E que deveriam ser levados muito mais a sério. Doutor, o número de obesos é grande no Brasil e está ligado diretamente à má alimentação? Porque precisa ficar aqui um forte alerta, então, para esse grupo, né? O número de pessoas com excesso de peso no Brasil é de mais ou menos 60% da população adulta. Nossa, quando a gente fala de pessoas com obesidade, que já é um peso um pouco maior, aí nós estamos falando de mais ou menos 20% a 25% da população. 20% no homem, 25% na mulher. A questão da alimentação e da falta de atividade física está presente, mas está presente em pessoas que têm uma genética que predispõe ao ganho de peso. Eu costumo dizer que magros também comem mal, muitos magros comem mal, muitos magros são sedentários, então a pessoa tem que ter uma genética que favoreça ganhar peso. Então é importante comer de uma forma saudável, é importante fazer atividade física, mais difícil agora, né, nessa época de distanciamento social, mas tem que ter uma genética para desenvolver a obesidade. Por isso que ela é uma doença, por isso que ela tem tratamento como todas as outras doenças. Ok. Agora então, doutor, vamos ver de que forma as pessoas em geral, principalmente as desse grupo de risco que estamos falando, podem se prevenir. O senhor falou aí sobre dificuldade de atividade física nesse momento, mas mesmo assim deve-se tentar procurar algum tipo de exercício, seria uma saída para começar a combater esse problema do excesso de peso, da obesidade. Quais alertas principais essas conclusões do estudo trazem? Procurar um plano de emagrecimento, um profissional para seguir as orientações? Bom, sem dúvida, isso não dá para emagrecer urgente, mas assim, no médio prazo é procurar assistência médica, da mesma forma que uma pessoa com diabetes ou com pressão alta procura assistência médica, uma pessoa com excesso de peso tem que procurar também para ter um tratamento adequado. A questão do peso, ela é muitas vezes abordada pela mídia como uma coisa banal. A gente vê apresentadores de televisão, até ex-corredores de Fórmula 1 vendendo dietas milagrosas, dieta do suco, dieta da sopa, e não é por esse lado. Tem que ter um tratamento sério com nutricionista, com endocrinologista, às vezes, em casos muito graves, até mesmo com cirurgião bariátrico. Neste momento, eu acho que a mensagem é que o indivíduo que tem excesso de peso e obesidade e tem 20, 30 anos de idade, ele tem um risco aumentado de ter um quadro de Covid grave. Então, ele deve duplicar as medidas de proteção, ele deve se isolar da mesma forma que o indivíduo
com 70, 80 anos, está quietinho em casa, está evitando o contato físico. Esse indivíduo com obesidade mais jovem, ele tem que ter muito cuidado, porque ele pode ter um quadro mais grave, de difícil recuperação e um risco aumentado de morte. O artigo coloca que o risco de morte em pessoas com IMC acima de 40, e aí eu estou dizendo para um adulto com 1,60m ou 1,70m ter 100, 110 quilos, é mais ou menos esse o cálculo. O risco é 4 vezes maior o risco de morrer por Covid-19. E em pessoas mais jovens e do sexo masculino, pode chegar a 10 vezes maior o risco de morrer. Então, é por isso essa frase importante da conclusão do impacto profundo da obesidade no risco de morte por Covid-19. Alerta seríssimo, e fica aí também o alerta também para tomar cuidado para não fazer essas dietas procurando na internet, muito radicais, sem orientação profissional, para não piorar ainda por cima o quadro já preocupante. Ótimo nosso bate-papo, quero agradecer profundamente ao Dr. Márcio Mancini, endocrinologista, especialista em obesidade, na Sociedade de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Doutor, valeu, volte mais vezes, boa quinta-feira. Foi um prazer falar com você. Um abraço para você e para os ouvintes. Prazer foi todo nosso. Abração também.